Olá pessoal do sétimo, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arthur, estou aqui mais uma vez para esse momento de tira dúvidas, né? Esse vídeo que vai te ajudar a solucionar as atividades da lista 2. E a lista 2, dentro do conteúdo e do espaço e das atividades que você tem recebido, nós estamos vendo então as questões relacionadas às atividades econômicas que caracterizam o Brasil. Então, dentro dessa sequência de atividades, hoje nós vamos ver a rede de transportes, mas como ela ocupou a paisagem brasileira, o espaço geográfico brasileiro e, consequentemente, se essa rede de transportes ocupou a paisagem, ela causou algum tipo de transformação, alguma alteração. E essa alteração a gente vê aí basicamente como os problemas, né, gerados pela forma como essa ocupação aconteceu. Então, são problemas relacionados às questões ambientais, problemas locacionais, problemas relacionados também à concentração de determinadas atividades e como isso aconteceu. Então, nós sabemos que a rede de transportes ela se divide em grupos. Então, nós temos o transporte hidroviário, transporte rodoviário, o transporte aéreo, né, e o transporte ferroviário, que não aparecem na imagem, mas são os principais grupos de rede de transportes que servem, no caso do Brasil, para escoar a produção, para deslocamento de população, né, e uns se desenvolveram mais que outros também por interesses externos, que a gente vai ver, também ocorreram de forma que essa produção brasileira pudesse ser escoada de forma mais rápida, né? No caso de exportações. Então, nós vamos ver cada uma dessas características. Então, primeiro, a ocupação. Então, nós vamos ver de duas formas. Primeiro, transportes dentro do conceito de ocupação. E quando a gente percebe a ocupação, nos 4 grupos que eu disse para vocês, transporte rodoviário, o ferroviário, o hidroviário e o aéreo, no Brasil o que mais se desenvolveu e é característico da nossa paisagem é o transporte rodoviário. Né? As rodovias cortam o Brasil aí nos 4 cantos, leste, oeste, norte, sul, né? As grandes rodovias, as grandes BRs brasileiras, né, estão aí servindo de ligação entre as regiões, tanto para receber quanto para escoar sua produção. Então ainda né, deixa bem claro, foi e é o meio responsável pela o maior fluxo de deslocamento de bens e de pessoas. Então, favoreceu então essa chegada de empresas estrangeiras, né? Primeiro chegou aqui no Brasil o setor automobilístico, então, consequentemente, se recebemos montadoras de automóveis, de caminhões, de ônibus, que ia servir para deslocar população e produtos, consequentemente, seria o transporte, né, a rede de transporte que mais se desenvolveria no país. No século XIX, antes da chegada dos automóveis, o transporte ferroviário foi responsável então pela maior parte do deslocamento, né, e do escoamento das produções brasileiras, principalmente no período da economia cafeeira. Então, o café saía do interior de Minas, do Rio, de São Paulo, para os portos e de lá seria enviado para outros países. Então, consequentemente, a forma como a nossa atividade se desenvolveu, a forma como a nossa rede de transporte foi crescendo, a gente percebe que basicamente foi ampliado devido a esses 2 grupos, o setor rodoviário e o setor ferroviário. Mas isso também gerou problemas. E é isso que nós vamos ver. Então, os problemas.
principalmente por causa do setor rodoviário, ou seja, há um estrangulamento, né, dos grandes centros por causa da quantidade de transporte público, ônibus demais, carros demais, né? Há também problemas, até mesmo com essa quantidade de transporte urbano, ainda gera um problema de falta de transporte para o cidadão. Então há um excesso de veículo de transporte individual, que são os automóveis, que causa congestionamento, causa todo o tráfego, né, difícil nos grandes centros. Há as questões ambientais, a liberação, né, libera-se muito gás carbônico, muitos poluentes, principalmente nos grandes centros. Então, existe toda uma problemática, né? Precisa-se do transporte, mas é a forma como esse transporte é colocado no sistema, porque as cidades não estão preparadas para tantos automóveis e, por sua vez, o transporte público não atende à demanda, porque a população é muito grande. Então, é necessário que haja uma reestruturação desse atendimento para que haja um bom funcionamento e o cidadão seja atendido. Então, isso que eu coloquei lá nas questões para vocês, basicamente vocês vão encontrar aqui as respostas, que é falar sobre esses problemas urbanos e como aconteceu desde o início lá a distribuição e a formação da nossa rede de transportes, ok? Então, espero que tenha te ajudado aí. Qualquer coisa nos próximos vídeos, vocês vão encontrando novas dicas. Beleza? Então, tudo de bom para vocês, um abraço e até qualquer hora.